Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom estar com você novamente, falar um pouquinho mais sobre matemática. Hoje eu quero falar um pouquinho ainda dentro do campo da fração. A gente sabe que a fração tem um campo muito vasto, muito amplo, né? Então nós temos a condição então de trabalhar um outro assunto que também envolve fração, que é de extrema importância no nosso cotidiano, na nossa vida. Todo momento você vê isso. Vai dar uma olhada, né? Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Que bom estar aqui mais uma vez. Professor Marcos falando. Tenho uma oportunidade então de trabalhar com você ainda dentro do campo da fração, um campo muito vasto, muito amplo. Eu quero trabalhar algo assim que você vê todo momento, você vê esse assunto dentro de um celular, ou você está num jogo, ou você está em qualquer ambiente que você sempre observa esse símbolo, esse conteúdo, esse assunto, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre porcentagem, né? Porcentagem é algo que está no nosso cotidiano. Porcentagem é uma representação então de um número fracionário, né? Então é de grande valia, como eu disse, você tem a oportunidade de perceber esse assunto, né? Na hora que você está carregando o teu celular, né? Seu celular está com 12%, 10%, 8%, 2%, você sabe que ali está esgotando sua bateria, você precisa carregá-lo novamente. Você está fazendo download de um filme, você está fazendo download de um jogo, enfim, você sempre observa que aparece lá a porcentagem. Então a porcentagem é uma representação de um sistema numérico, ou propriamente dito de uma fração. Então é uma fração decimal, é uma fração cujo denominador sempre vai ser o número 100. Então eu queria que você fosse comigo, vem aqui comigo que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então nós temos a noção, a gente vai passar por ter uma noção muito básica, mas muito básica mesmo do que é uma fração decimal quando se trata no ambiente de porcentagem, tá? Então você tem lá, por exemplo, um denominador 100. Então esse denominador 100 é proveniente então de uma fração decimal e eu tenho um número em cima, que é o que eu estou falando 30 centésimos, né? Então se eu estou falando de 30 centésimos, eu estou falando de 0,30, né? E aqui eu também posso transformar esse 30 centésimo também em 30%. Então esse símbolo aqui que você acaba vendo com frequência, nós chamamos isso de porcentagem. Tem alguns autores que chamam de percentagem. Per é por, é algo sobre, né? Então porcentagem ou percentagem tanto faz. Eu vou falar sobre porcento, está sobre porcentagem, está sobre 100. Então 100 aqui sempre vai ter um denominador centesimal, ok? Sempre vai ter uma fração com potência 10, que caracteriza obviamente a porcentagem. Então esse símbolo aqui sempre vai estar representado por 100. Tá? Então eu vou trocar esse símbolo aqui por divisão por 100. Então se eu tenho 30%, significa que eu tenho 30 sobre 100. 30 por 100, tá? Então 30%. Então você acaba tendo várias situações, né, no nosso cotidiano. Você vai lá, por exemplo, comprar um produto, uma calça que custa R$200 e aí a moça está te dando, se você pagar à vista, ele vai te dar 5% de desconto. Então, se eu estou falando de desconto, eu vou descontar, eu vou tirar uma parte do lucro que a empresa ganharia em cima da venda da calça, né? Então, se eu pegar aqui esse 5% e transformar ele numa fração centesimal ou numa fração decimal, eu vou poder então saber quanto que essa pessoa vai me dar de desconto em cima do valor da calça. Então, por exemplo, eu pego lá os 200, então eu quero saber R$200 de 5%. Então esse D aqui é uma multiplicação. Então eu fico aqui com 5 sobre 100, né? Lembrando que esse símbolo aqui é algo sobre 100, então é 5%. Veja, nós trabalhamos em alguns vídeos anteriores que nós temos a possibilidade então de simplificar. Então simplificar, deixar a vida mais fácil, deixar minha conta mais fácil. Então eu posso cortar esse zero com esse zero aqui embaixo, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui embaixo, né? Lembrando que qualquer número natural sempre tem um aqui embaixo. Então eu posso fazer assim, ó, 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 2 foi o que sobrou, dá 10, né? Então a pessoa
está me dando R$10 de desconto. Então, se a calça custa 200, então eu vou pegar lá os 200 e vou tirar então os R$10. Então, a calça vai passar a custar para mim R$190, tá? Então, ela deixa de ganhar dezão em cima da calça. Então, você imagina que uma empresa, uma loja ou um serviço que está sendo oferecido, eu tenho vários produtos e ali é feita então a precificação. Ali na precificação coloca-se então o lucro que a pessoa quer sobre o produto que está sendo vendido. Então ele posiciona, ele acresce, né, no seu sistema ou no seu lucro de cima do produto que está vendendo, quantos por cento ele quer ganhar. Tem pessoas que querem ganhar 5%, tem pessoas que querem ganhar 20%, tem pessoas que querem ganhar 50% em cima do produto, né? Então, existem então as técnicas de venda, onde você tem a possibilidade então de produzir. Se você é um camarada produtor, né, se você é uma pessoa que produz, então você vai depois precificar todos aqueles conteúdos, né, que você tem para produzir, por exemplo, um bolo. Então tem que saber quanto que eu vou pagar no ovo, quanto que eu vou pagar no óleo, no açúcar, no trigo, né? Então você faz a precificação e aí você tem um produto final que é o bolo que você vai ofertar, né? Ou seja, vai vender esse produto e aí você coloca então a sua margem de lucro em cima dele. Então você, por exemplo, você gastou R$5, né? R$10, gastou R$10 para fazer o bolo. Aí eu quero colocar 50% em cima, né? Eu quero 50%, então eu vou adicionar. Então, eu vou colocar 30%, eu vou colocar 20%, né? Então, a venda, ela simplesmente surge diante daquilo que eu quero vender, óbvio, mas eu tenho que colocar uma margem de lucro em cima. Então aqui é para nós termos somente uma noção de que a porcentagem, então, é uma representação de uma fração decimal, onde eu posso haver um acréscimo, que é eu vou colocar um acréscimo, né? Há um acréscimo nas parcelas, há um desconto, né, se você pagar à vista. Então eles usam basicamente uma representação percentual ou porcento para que ela venha justificar se há um desconto ou se há um acréscimo. Então, imaginando que nós vamos pagar uma conta e era para ter pago ontem, hoje, então vai incidir sobre o valor, né, da conta que você deveria ter pago ontem e hoje, então eu vou colocar mais 2% em cima. Né? Vou colocar mais 50%, então isso é um acréscimo. Então a multa nada mais, nada menos que um acréscimo de uma porcentagem daquilo que você já tinha acordado com a pessoa se ela não pagasse em dia as contas. Então é bom sempre pagar as contas em dia para evitar da incidência então dessa porcentagem que geralmente é caro. Então, se, por exemplo, você tem um cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um cartão onde o banco te oferece um crédito e aí você vai descontando, né? Vai descontando esse crédito que o banco te deu e aí no final do mês, quando vence a fatura, você tem a possibilidade então de pagar esses valores aí que você consumiu durante o mês, né? Então, vamos imaginar que você não consiga pagar na data que você tinha acordado com o banco que ia pagar no dia 23, né, ou dia 20, hoje é 23, então são 3 dias que passaram então ali aos encargos financeiros que são colocados, são projetados em cima do valor da sua fatura, que vai ser incidido somente no mês seguinte, né? Então ali é colocado uma porcentagem de juro, uma porcentagem de IOF, enfim, todos os encargos financeiros são colocados então na forma de porcentagem, tá? Então, você encontra, por exemplo, algumas frações como 2/5. Eu quero saber quantos por cento quantos por cento é 2/5. Eu posso tirar então essa informação de porcentagem em cima de uma fração qualquer? Sim, né? Então, imaginando que nós sabemos que toda fração que eu quero observar ou quero extrair, quero tirar de informação a porcentagem dele, eu sempre vou deixar um denominador 100. Então aqui nada mais, nada menos que uma fração equivalente. Então se eu chegar aqui e multiplicar ele por 20, porque 5 vezes 20 dá 100, então aqui eu também vou multiplicar por 20, então 2 vezes 20 dá 40, então 40 sobre 100, então é 40%. Então 2/5 equivale a 40%. Né? Então 40% eu posso representar então com uma fração 2/5, ou 2/5 eu posso representar como 40%. Né? Então, todas essas frações onde eu tenho a possibilidade de transformar ele numa fração decimal, ou seja, numa fração cujo denominador é 100,
que consequentemente é uma porcentagem, então eu faço uma fração equivalente onde eu sei que tem que dar 100, né? E aí eu faço então a parte de cima no meu numerador, porque eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima, então eu tenho a porcentagem, tá bom? É basicamente isso, é uma noção para você ter uma ideia de como é que funciona isso. A porcentagem então é algo que está presente a todo momento no seu cotidiano e eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida me procure. A gente se vê na próxima. Deus abençoe. Até logo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.